Quer fazer um estúdio com luz, pá, bonito? Aqui tá bem, se for atrapalhar até gostar. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde a vocês que nos acompanham aqui diariamente no YouTube, aqui que é o canal da esquerda. Obrigada mesmo, viu? Antes de começar o bate-papo de hoje, aliás, bate-papo de todos os dias ao meio-dia, eu quero agradecer muito vocês que estão conosco aqui, vocês que se inscreveram no canal e mais uma vez pediram. A gente pede muito pouco, viu, Nisberto? A gente faz um pedido no começo do programa, só que o povo está chegando aí, então a gente tem que repetir, pedir que as pessoas venham para cá, para o canal à esquerda, se inscrevam, não é? Esse não é só o canal do Lindbergh, não é o meu canal, esse é o canal de todos nós, não é? O canal do bom diálogo, o canal da verdade, o canal da resistência, viu, moçada? Então, nos ajude aí a fazer desse canal um espaço de todos nós. Nosso convidado, vocês estão vendo, é o Fernando Fernandes, um advogado brilhante que já esteve. Eu estou triste, viu, Fernando, porque eu queria estar do teu lado. Outras vezes que a gente fez o programa, você estava comigo, agora está todo mundo longe, um longe do outro. Lindbergh Teremos oportunidade. Oportunidade. O Lindbergh lá no Rio de Janeiro, você aí em São Paulo, que eu estou sabendo, vão fazer o lançamento hoje do livro Relações Obscenas, um livro, aliás, o primeiro livro que saiu sobre a Vaza Jato, um livro escrito a muitas mãos, não é? Muitas pessoas brilhantes como você participaram do livro e hoje vai acontecer. Depois você faz a propaganda aí. E você também, né? Faça um artigozinho lá. Aí você faz a propaganda dizendo que horas vai ser o lançamento e aonde aí em São Paulo. Mas olha, gente, ontem, não é, Lindbergh, a nossa audiência assim bombou. Por quê? Porque era Lula, e hoje não vai ser diferente. Hoje, aquilo que a gente falava ontem, não é? Aconteceu, não foi, Lindbergh? Foi exatamente o que nós falamos, aconteceu. O presidente Lula, mais uma vez sendo Lula, não é? Tomou uma decisão muito dura para ele, né? Muito dura. Muita gente não compreendeu do coração não compreendeu, porque queria tê-lo entre nós, não é? Mas ele tomou uma decisão difícil, e sobre isso a gente vai falar, não é, Lindbergh? Vamos lá? Bora! Para nós é um prazer estar hoje aqui com o Fernando Fernandes, que é um dos maiores criminalistas desse Brasil. Ele vai estar numa primeira parte, eu consegui falar com ele ainda há pouco, Vanessa, vai ficar numa primeira parte do programa. Na segunda parte vai estar um outro advogado, que é o Rocha, que é uma pessoa que tem conversado muito com o Lula. Ele mora em Curitiba, o Fernando Fernandes conhece, com certeza. E ele é uma daquelas pessoas que tem praticamente uma conversa diária com o presidente Lula. Né? E é impressionante a cabeça do presidente Lula. Esse gesto do Lula, para mim, Fernando, eu queria começar falando sobre isso, lembra, logicamente, o gesto do Mandela, que também, depois de mais de 20 anos de prisão, o presidente da África do Sul ofereceu a ele uma liberdade com determinadas condicionantes, e o Mandela recusou. Né? O Lula mostra muita dignidade nesse gesto. Né? E se movimenta também, tinha um claro interesse, eu queria que você falasse sobre isso, dos procuradores de primeira instância, em esvaziar uma possível decisão do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus. E habeas corpus, a gente sabe que tem preferência de ser analisado, do habeas corpus que fala sobre a falta de isenção do juiz Sérgio Moro. Isso poderia anular o processo. Eu queria que você começasse, Fernando, falando sobre isso, esse gesto do Lula. E o que quiseram os procuradores da Lava Jato ao tentar propor esse semiaberto na sexta-feira passada? Vamos lá. Primeiro, o mundo jurídico, os advogados estão sendo questionados sobre se o Lula pode ou não pode recusar ir para o regime semiaberto. E o seguinte, a resposta quase unânime é o seguinte: o Lula não pode. No entanto, é preciso fazer uma segunda análise. Qual? O objetivo central, evidente, do Delanhol, ao requerer a progressão de regime, tem um objetivo político-judicial. A Vaza Jato já demonstrou que os atos do procurador são atos direcionados aos seus objetivos centrais de proteção
dos abusos cometidos na Lava Jato. Nós sabemos que a sentença do Lula é uma aberração que será necessariamente reformada. Então, é um ato político de protesto, mas além da questão da progressão, eu fiz um texto hoje que será publicado, em que eu trato de quais poderes do juiz quando analisa a progressão de regime. O objetivo evidente é um só, é tentar colocá-lo em liberdade para dizer que o habeas corpus não deve mais ser julgado porque ele já está em liberdade. E é evidente que esse objetivo não vai ter êxito, porque o Lula terá o seu habeas corpus julgado, porque além especificamente da liberdade, nós estamos tratando de ilegalidade no processo. Então, o habeas corpus do Lula será julgado, ele em liberdade ou não. Mas, se me permite, a ideia de colocar uma tornozeleira eletrônica no Lula, eu escrevi hoje que o objetivo central também é, como os triângulos do Holocausto, criar uma exposição ao presidente Lula, marcando, numa era pós-moderna, o presidente. E isso, evidentemente, ele não irá admitir, e mais, tem direito de não admitir. A tornozeleira não é prevista na Lei de Execuções Penais. Diz o Código de Execução, a Lei de Execuções Penais, que o juiz poderá estabelecer condições para a progressão do regime, no artigo 116. Tá? No entanto, a Constituição ela prevê no artigo 115, prevê no artigo 37 que os atos de Estado têm que ser pelos princípios legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e o artigo 93, inciso 9, de que as decisões serão fundamentadas. Não há qualquer necessidade na instalação de uma tornozeleira eletrônica no presidente Lula como pré-requisito para que ele seja solto. Isso, além do objetivo de tornar prejudicado o habeas corpus, também tem o objetivo de tentar criar uma humilhação através de um triângulo moderno do Holocausto em relação a ele. Portanto, ele tem direito de se opor à concessão da forma com que ela está sendo colocada. Essa é a posição que cria harmonia em relação ao direito e a posição correta política do presidente Lula. Fernando, agora veja bem. Quer falar, Vanessa? Não, pode falar. Fernando, deixa eu fazer uma pergunta. Aí é uma discussão. Se a juíza tomar a decisão, olha, vai ter que ter progressão de regime, as condicionantes são essas. Ela já pediu o quê, Lindbergh? Ela não pediu. Ela agora tem o seguinte, a defesa tem 5 dias... Não, ela pediu sim, da Polícia Federal, um relatório sobre sim, pediu um certificado de bom comportamento, que a Polícia Federal vai dar. A defesa tem 5 dias. Essa juíza Carolina Lebos, a gente conhece ela. Se ela toma uma decisão como essa, de tem que progredir de regime, e coloca condicionantes, é obrigatório, o presidente Lula pode recorrer, pode se negar. O que pode acontecer? O presidente, vamos separar duas coisas. O presidente não pode se negar a progredir de regime. Pode politicamente, juridicamente não pode, mas pode brigar contra as condicionantes colocadas. Ou seja, ele pode dizer, não aceito as condições estabelecidas para que assim eu progrida. Isso ele pode.
Ele pode dizer que com condicionante ele não sai. Ele pode dizer, não aceito as condicionantes estabelecidas, não aceito colocar tornozeleira eletrônica. Mas eu quero te perguntar uma outra coisa, que eu acho que até antes disso, viu, Fernando, doutor Fernando e Lindbergh, é comum o Ministério Público pedir a progressão de pena? Isso é comum? É papel do Ministério Público? Veja... Porque foram 16 que assinaram, né? Vamos 16. colocar o seguinte: a ilegalidade do Ministério Público não está em ele requerer a progressão de regime. Ele tem o dever de fazê-lo, em que pese não fazem. O problema está na motivação do Ministério Público em requerer a progressão do regime. A motivação do Ministério Público não é defender a liberdade do Lula. A motivação do Ministério Público está em querer manipular o Supremo Tribunal Federal, tentando impedir o julgamento do habeas corpus, querendo dizer, olha, eu quero furtar do Supremo Tribunal Federal a competência de julgar, dizendo, não, ele não está mais preso, por isso não cabe mais habeas corpus. Então, isso é que é desvio de finalidade, né? Ou seja, isso. O desvio de finalidade não está no requerimento de progressão, está no que move o Ministério Público em requerer a progressão. Porque o desvio de finalidade também está na própria condenação do Lula. Nós não podemos nos ater especificamente na progressão. O Lula está cumprindo uma pena de um processo que ele não cometeu nenhum crime. A sentença, ela não se sustenta, ela terá que ser reformada. E o objetivo do Ministério Público com o pedido de progressão, a ilegalidade cometida no pedido de progressão, não está na progressão, está no objetivo de esvaziar a competência do Supremo Tribunal Federal e tentar, como fez várias outras vezes, manipular os tribunais superiores e o Supremo. Mas o seguinte, a impressão é que a Vaza Jato já colocou o rei nu suficiente e essas manobras não têm mais o efeito que tinham. Está escancarado o objetivo. Inclusive, no livro do Janot, Fernando, tem um trecho que os advogados de defesa do presidente Lula vão usar, que o próprio Janot reconhece a pressão de Deltan Dallagnol e de outros procuradores querendo colocar o caso de Lula na frente de tudo. Então, são muitas ilegalidades já demonstradas, né? E houve uma mudança na postura do Supremo nesse último período, principalmente depois que ficou revelado que juízes e procuradores de primeira instância estavam investigando ilegalmente ministro do Supremo. Agora, esse episódio do Janot também, porque, na verdade, todo esse processo era conduzido também pelo Janot. Houve um congelamento de imagem. Você acha que há uma mudança concreta da correlação de força do Supremo depois dessa última decisão em relação do caso do Bendini? E você acha que aquele habeas corpus da segunda turma tem 2 votos contra, né? Carmen Lúcia e Fachin. Tem 2 votos, que é o voto do Lewandowski, do Gilmar Mendes, que a gente pode dizer que é praticamente certo. E tem o voto do decano, Celso de Mello. Qual a sua avaliação sobre essa decisão em cima do habeas corpus? Vai acontecer logo? O Supremo vai avaliar logo a segunda turma? Há chances reais de vitória do Lula? A minha avaliação é que as chances de concessão do habeas corpus aumentam a cada dia. Esta é minha avaliação. A ilegalidade cometida pelo juiz, ex-juiz e atual ministro, junto com os procuradores, em especial Dallagnol, estão ficando exageradamente evidentes. Portanto, o Celso de Mello, que é o mais antigo ministro da Suprema Corte, e que tem mais um ano, praticamente, de exercício como ministro, somente mais um ano. Tenho esperança, e digo, pela história do ministro, que há uma tendência gigantesca
dele votar a favor. Esta é hoje a minha impressão. O ministro tem uma história extraordinária no Supremo Tribunal Federal e não há que fechar a sua vida no Supremo admitindo esse tipo de ilegalidade. Nunca nós vimos o presidente Lula falar muitas vezes a frase nunca antes na história desse país. Eu queria parafrasear o presidente Lula. Nunca antes na história desse país se viu uma operação de Estado articulada com objetivos específicos de membros do Judiciário e do Ministério Público de interferir na política. Escancaradamente. Ô, Fernando, me permita uma parte aqui. Nesse caso do Celso de Mello, teve um caso em que o juiz Sérgio Moro, naquele inquérito antigo do Banestado, foi julgado pelo Supremo por falta de isenção, Vanessa. Assim? E foi 4-1 a favor do Moro. O que acontece? O voto contra? O voto contra o Moro, Celso de Mello. alegando que o Moro não teve isenção naquele caso, foi o voto de Celso de Mello. Celso E de mais, Mello. o seguinte, o Supremo Tribunal Federal representou contra o juiz, à época, o juiz Sérgio Moro, no CNJ. Ele enfrentou os ministros do Supremo, descumpriu ordem do Supremo Tribunal Federal e antes dele se tornar o conhecido juiz da Lava Jato, ele já tinha recebido representação do próprio Supremo Tribunal Federal, em especial em voto do ministro Celso de Mello, no CNJ. Não foi punido porque a lei não é igual para todos, porque se fosse, ele não estaria na magistratura. Ô, Vanessa, eu vou sair aqui um pouco, porque eu vou ligar para o Rocha vai entrar, Tá. Você vai ficar com os dois, com o Rocha e o Fernando, e depois, quando o Fernando sair, eu entro novamente. Não, Fernando, peraí, Lidberto. É que tem bastante chat aqui para a gente ler. Mas você vai lendo enquanto eu chamo o Rocha. Tá. Tá bom? Inclusive algumas... Tá ótimo, beleza. Inclusive algumas perguntas, viu, doutor Fernando? Primeiro, o Francisco José dos Santos entra aqui no Superchat, muito obrigado pela ajuda. Ele entra dizendo o seguinte: Graziotin, prefeito em 2020. Mas obrigada aí pela força, viu? Só que a minha... Bom, depois a gente fala sobre isso. Nosso assunto hoje, viu, Francisco, é o presidente Lula. É uma discussão que impacta, sem dúvida nenhuma, não só o nosso país, a opinião pública do Brasil, mas o mundo inteiro, né? E uma posição que, conforme a gente está vendo aqui, divide posições, né? Mas eu quero dizer que eu confio no presidente Lula. Eu acho que ele sabe o que faz e eu fico aí com o doutor Fernando, né? Nós temos que avaliar o que motivou a Lava Jato, que foi quem ilegalmente fez a denúncia, e aí eu acho que a gente tem que voltar, viu, doutor Fernando Fernandes, aquele trecho do livro do procurador, do ex-procurador-geral, o procurador Janot, quando ele fala de uma reunião, essa que o Lindbergh falou aí, aquela reunião que teve entre os membros da Lava Jato da Força Tarefa de Curitiba e ele, Ministério Público Federal, onde eles pressionaram o procurador-geral para botar o processo do Lula na frente, né? Então, isso é mais uma prova, diante de tantas outras que a gente já tem, da ilegalidade do processo do presidente Lula. Mas aqui, ó, o Carlos Alberto Veloso Lopes, obrigada, entrando aqui com a gente hoje de novo, nos ajudando. Ele já está bem bravo aqui, viu, Fernando? Doutor Fernando, ele é o seguinte: ninguém responde. Gostaria de ouvir a resposta. O Lula é obrigado a assinar o termo de compromisso e obedecer às imposições ao autorizar, ou seja, ele é obrigado a assinar as imposições que a justiça fará em relação a ele. Você já falou, mas fala assim, pausadamente. Vou repetir. As pessoas estão perguntando aos juristas do país a seguinte pergunta: o Lula pode se negar a progredir de regime? Se a pergunta for somente esta, a resposta é: não pode, o Lula não pode renunciar à progressão do regime. Ele não pode renunciar. Peraí.
Mas eu vou completar a resposta. Ele não pode renunciar à progressão de regime, porque ninguém pode renunciar à sua liberdade. Mas o Lula pode rejeitar as imposições colocadas para que ele exerça a progressão de regime. Se essas imposições são ilegais, ou seja, no caso específico do presidente Lula, há uma completa desnecessidade na utilização da tornozeleira eletrônica. É possível um juiz colocar uma tornozeleira eletrônica como pré-requisito de um determinado preso progredir, em um caso concreto em que ela se faça necessário? Sim. Mas o que não se pode é tornar a tornozeleira um negócio, ou seja, em todos os casos que tem que se progredir de regime, se colocar a tornozeleira. Porque, caso contrário, nós estamos tornando a tornozeleira um business. E ela não veio para isso, ela veio para auxiliar a liberdade, para substituir a prisão preventiva. E no caso do presidente Lula, há uma completa desnecessidade em relação a esta imposição, que não foi realizada ainda, a juíza não decidiu. Mas se o fizer, ela estará fazendo uma ordem, determinando uma imposição ilegal para o caso concreto. E nestas condições, ele pode, sim, recusar. Pode recusar. Além do que, fora isso, é necessário que o Supremo Tribunal Federal preste atenção categórica no que move o Dallagnol. O que move o Dallagnol no pedido de progressão de regime não é a liberdade de Lula, mas é utilizar esse pedido contra a liberdade de Lula. Esses dias, o ministro Alexandre de Moraes, ao julgar um habeas corpus, em que quem tinha pedido a concessão do habeas corpus tinha sido o próprio Ministério Público, percebeu que o pedido do Ministério Público de habeas corpus visava exatamente prejudicar o réu. Em que processo foi isso? Não me lembro um processo... Sim, mas um outro processo, né? Sim. E ele diz o seguinte, não cabe ao Ministério Público fingir que quer beneficiar o réu, mas, de fato, querer desviar ao que o habeas corpus tem como finalidade. Nós estamos aqui na mesma questão. O objetivo do pedido de progressão de regime não é a liberdade de Lula. Ele pode renunciar à sua liberdade? Não pode. Lula não pode renunciar à sua liberdade. Pode ir de encontro às condições que estabeleçam para isso. E o que move o Dallagnol não é a liberdade do Lula. O que move o Dallagnol é o desejo dele continuar condenado. O desejo de impedir o Supremo Tribunal Federal de julgar. E, neste ponto, o Supremo não poderá deixar de julgar o habeas corpus, mesmo que o Lula esteja em liberdade. Aí, viu, doutor Fernando, veja, eu tenho lido, inclusive várias matérias nos jornais colocam que há também, não há uma unanimidade entre os juristas, né, em relação a essa situação complexa do presidente Lula. Mas o fato é que aqueles contrários, aqueles que são lá daquele grupo mais duro do Bolsonaro, eles tentam fazer o inverso agora, eles tentam colocar o presidente Lula contra o Supremo. A gente sabe que é muita gente maldosa, né? Muita gente maldosa. Alguns dizem, ele quer ficar lá no spa dele. Pelo amor de Deus, gente. Isso não é hora de destilar ódio, não, tá certo? Isso é um absurdo. O presidente Lula, ele está preso há quase 2 anos. Nós fomos lá, eu estive lá, você também, na cela onde ele está. É obviamente que ele está só, mas ele está enclausurado, gente. Qual é o ser humano que consegue viver trancado em casa uma semana? Imagina num quartinho, né, pequeno, sem janela que possa abrir, ter o ar e tudo mais, né? Então é uma situação muito difícil, mas tem gente que aproveita essa oportunidade para destilar ódio. É lamentável. Aliás, sobre isso, não sei se você já leu, tem um belo artigo hoje na Folha de São Paulo do Juca Kfouri. Um artigo assim que enche o coração da gente de esperança. Eu aqui indico, quem não leu, procure ler o artigo hoje do Juca Kfouri. Ele começa dizendo o seguinte, olha,
se eu fosse se eu fosse a namorada, a filha, sobrinha, o que fosse do Lula, eu queria ver ele solto, não é? Mas o Lula é o presidente Lula e a gente tem que respeitar a decisão dele e reconhecer a nobreza dessa decisão de uma pessoa que sabe ser inocente diante de tudo isso que está sofrendo, né? Mas, enfim... Por isso eu queria fazer de novo uma observação, quando diz não é unanimidade no mundo jurídico. Veja. Não, mas daí deixa eu só te levantar uma coisa para você observar. Aí tem gente que diz, não, quem está querendo pressionar o Supremo é o Lula, obrigando o Supremo a analisar o seu habeas corpus. Negativo, o Lula está deixando as pedras como está. Quem está mexendo nas pedras, não é, doutor Fernando? É exatamente o Ministério Público com esse desvio de finalidade que coloca. Primeiro, o Supremo analisar o habeas corpus, a necessidade do Supremo analisar o habeas corpus, não é nenhuma pressão, é uma garantia constitucional. Exato. E já está marcado também, né? Previsto. O habeas corpus já tem 2 votos favoráveis à concessão. Portanto, é o seguinte, o Supremo ele tem o dever constitucional de julgar. E o objetivo da manobra do Dallagnol, que vê a possibilidade da concessão da ordem, é tentar impedir o julgamento. Mas isso não ocorrerá. O Supremo vai julgar o habeas corpus. Vai julgar o habeas corpus. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas é necessário entender o que os juristas respondem quando se pergunta, o Lula pode não querer progredir? Aí a resposta é não, ele tem que progredir. Mas não é essa a pergunta que tem que ser feita. A pergunta que tem que ser feita é o seguinte, ele pode se opor a determinações ilegais sobre a sua progressão? Aí é o seguinte, evidentemente que pode. Nós estamos com... Pode falar. É que o doutor Rocha entrou com o som ligado. Então é o seguinte, evidente que ele pode se opor, e neste caso, e o seguinte, a não ser que seja dada plena liberdade ao Lula, qualquer outra medida que coloque imposições ilegais à sua liberdade, como tornozeleira eletrônica ou qualquer medida que seja desfundamentada e desnecessária, ele pode, evidentemente, se opor. Pode se opor. Ou seja, a pergunta filosófica de se ele pode se abster de sua liberdade, poderia, não pode se abster de sua liberdade. Mas ele pode se opor a condições ilegais que visem colocar ele em liberdade, pode se opor. E vou repetir que o Rocha está entrando agora. Eu disse durante esse nosso debate aqui que o problema está no que move o Ministério Público no pedido de progressão de regime. Que o que move o Ministério Público não é a liberdade do Lula. O que move o Ministério Público é uma tentativa de tornar prejudicado o habeas corpus que pode libertá-lo plenamente. Ou seja, é uma manobra e o desvio de finalidade não está no pedido de progressão, o desvio de finalidade está no objetivo que move o Ministério Público ao pedido de progressão. Rocha. Doutor Rocha, obrigada aí pela participação, a gente sabe dos seus afazeres. Eu já tinha dito para o Lindbergh desde ontem, para a gente tentar acertar desde ontem, mas enfim, fica tudo em cima da hora, mas muito obrigada, viu? Eu gostaria de me despedir, já que o Rocha entrou, para o Lindbergh entrar, eu agradeço profundamente a participação aqui. O Rocha caiu ou não? Ele caiu, mas ele já volta. Então, mas eu vou esperar entrar, porque senão o Lindbergh não entra. Então, né? deixa eu ler aqui, aproveitar, viu, doutor Fernando? Muita gente aqui dando boa tarde para a gente, cumprimentando você, agradecendo os seus esclarecimentos, viu, doutor Fernando Fernandes? E Pedro Lula Cândido, olha só, ele dá uma contribuição aqui no nosso superchat, sabe de quanto? 13,13. Imagina se esse é petista, né, Pedro? Valeu, Pedro. Ele diz o seguinte, as baratas estão tontas e furiosas, como disse Fernando Brito no Tijolaço, porém, tudo indica que os bandidos da Lava Jato querem mandá-lo para a prisão comum. Fiquemos atentos.
Lula livre já plenamente. Eu queria me manifestar. Claro. Você disse o seguinte sobre o local que está o Lula, né? Está preso em uma sala de Estado-Maior. No entanto, ele está preso. E mais, eu tenho dito que ele está sequestrado, porque ele jamais deveria estar no Paraná. Lula mora em São Paulo, foi retirado da convivência da sua família, foi impedido de dar entrevista. O Supremo concedeu esse direito depois da eleição. Quer dizer, Lewandowski concedeu durante a eleição e foi impedido de dar entrevista. Parte do sequestro que visou a finalização do golpe jurídico começou com um golpe parlamentar, mas terminou com um golpe jurídico eleitoral. E o seguinte, sequer essa juíza deveria estar decidindo a questão da progressão de regime. Afinal, ele jamais deveria estar no Paraná. Ele foi sequestrado, colocado num avião, colocado num helicóptero, exibido mediaticamente, quando ele deveria ter, primeiro, nunca condenado. Mas, se condenado fosse, ele deveria estar, desde o primeiro momento, numa sala de Estado-Maior em São Paulo. Em São Paulo, nunca no Paraná. Então, aliás, é bom lembrar, né, que a própria sentença do ministro Sérgio Moro retira qualquer vínculo com a Petrobras, não é isso? O que acontece... Mas, sob o ponto de vista jurídico, a gente pode aprofundar um pouco mais. Na verdade, é o seguinte, por que a decisão, tanto do Moro e mais grave do tribunal, é completamente ilegal? Veja, um dado interessante para quem está nos assistindo. O Ministério Público recorreu ao Tribunal Regional Federal visando aumentar a pena do Lula. Qual era o argumento? De que haviam três contratos da Petrobras. E o seguinte, o tribunal negou, dizendo, não, ele não está sendo condenado por nenhum contrato da Petrobras, ele está sendo condenado por responsabilidade de todos os atos do governo. Portanto, é um acordo absolutamente ilegal. Então, agora que o meu companheiro, colega Rocha entrou, eu peço licença para dar espaço ao Lindbergh, também advogado, também colega de profissão, para sair. Eu me despeço e agradeço a oportunidade, espero ter contribuído. Tá certo. Muito obrigada, viu, doutor Fernando? E sucesso hoje. Mas diga aí, onde é que vai ser o lançamento hoje do livro vai ser em São Paulo, só que eu estou sem o convite aqui. Você está com o convite aí, não está? Eu vou já procurar. Antes do final do programa eu falo aqui. Eu posso mandar para o Lindbergh já o convite para quando ele entrar. A gente anuncia até o final do programa para as pessoas que estão em São Paulo participarem desse evento, que é sempre muito bacana, um debate muito bom no lançamento desse livro Relações Obscenas, e Moro Mente. Vou mandar para vocês agora. Um abraço. Valeu, obrigada, doutor Fernando. Daqui a pouco entra aqui o Lindbergh. Mas, olha, é uma alegria, viu, Rocha? Estou com saudade de você. Uma alegria tê-lo conosco aqui de novo. E eu já vou introduzir aqui, o Lindbergh vai entrar daqui a pouco, mas nós estamos aqui desde ontem com muita gente, está todo mundo frenético aqui na internet, querendo entender melhor o caso do presidente Lula. Primeiro, Rocha, ontem a gente bateu um papo aqui com o Adida Musa, e foi um papo bastante interessante. E a conclusão que nós chegamos, ao final do programa, sem saber de nenhuma decisão ainda que o presidente Lula tinha tomado, mas a conclusão que a gente chegou que deveria ser essa, que ele tomou de fato, não é? Porque, na realidade, é uma jogada desses procuradores da Lava Jato, aliás, 16 assinaram a progressão de pena, né? Era uma jogada para tentar tentar fazer com que não aconteça o julgamento no Supremo em relação ao habeas corpus. Mas, Lindbergh, eu vou fazer uma pergunta aqui do Carlos Alberto, que está insistindo desde o início. Ele fez várias perguntas sobre se o Lula é obrigado ou não a aceitar a progressão de pena. O doutor Fernando respondeu que ele, pela lei, tem que aceitar, mas o que ele pode discordar é das condicionantes. Mas ele repete a pergunta aqui, dizendo o seguinte: a justiça pode obrigar, para você, viu, Rocha,
A justiça pode obrigar Lula a assinar e ser obrigado a usar tornozeleira? Sendo imposto isso, seria um novo crime contra a liberdade pessoal do presidente Lula? E ele ainda pergunta se uma juíza pode ser presa em flagrante. Bom, é o seguinte, eu queria voltar um pouquinho. Agora, o presidente Lula vem falando que ele quer que os processos deles sejam julgados, no caso do triplex, com apreciação de mérito, né? Ele diz que no STJ não houve apreciação de mérito da defesa dele e, portanto, restou para o Supremo Tribunal Federal fazer isso. Ele tem dito o seguinte, que ele não vai se sujeitar a situações que imponham humilhação, né? Caiu de novo. Não, tá bem, pode falar, tá bem. É o seguinte, ele não vai se deixar impor situações humilhantes. Então, a gente vem discutindo com ele e há pessoas, companheiros de partido, advogados, que entendem que ele deveria colocar a tornozeleira quando fosse possível e ir para casa, porque a contribuição que ele pode dar no processo político é imensa, né, solto. E ele sempre foi refratário a essa ideia. Por quê? E com o tempo nós fomos compreendendo que, de fato, ele tem razão. Porque essa saída... Ele saiu, Lindbergh. Lindbergh está sem som. Liga teu som, Lindbergh. Tô ligando. Liguei. Poxa, Vanessa, viu? Caiu. Esse que tava bem na falando. hora que ele estava falando, Lindbergh, bem na hora que ele estava falando sobre o porquê da decisão do Lula, mas ele volta aqui, Olha, né? só explicar, esse que estava falando com a gente é o Rocha, é um dos advogados do presidente Lula, mas ele está no Paraná. Como ele está no Paraná, ele visita o presidente Lula diariamente. Então, ele é uma das pessoas que mais tem conversado com o Lula, né? Fica lá 2, 3 horas, fala sobre as questões jurídicas, mas fala sobre a vida, sobre a questão política. Então, para nós é muito importante que ele se reconecte, porque o que o Lula está passando para tanta gente nesse país no momento é esse exemplo de dignidade. Um homem que não abre mão das suas posições. E teve, na verdade, né, Vanessa, o Lula, do ponto de vista político, eu estou vendo aqui no Rio de Janeiro, eu estou aqui no Rio de Janeiro direto agora, a repercussão dessa decisão dele é uma repercussão grandiosa. Isso é grandiosa. Coisa de pessoa inocente, de quem está querendo enfrentar, de quem não aceita esmola, que quer sair com a sua inocência atestada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que esse gesto do presidente Lula é carregado de simbolismos, né? Eu não sei se você está em Brasília, não sei se você conversou com outras pessoas, vendo a repercussão dessa decisão dele, mas pelo menos aqui no Rio, por onde eu tenho andado de ontem para hoje, pegando táxi, conversando com as pessoas, teve um impacto enorme. Né? Teve um impacto enorme. Foi um gesto grandioso e que eu tenho certeza que coloca o Supremo, o Supremo vai ter que analisar o habeas corpus. Habeas corpus é sempre a primeira coisa que tem que ser analisada. Mas, viu, Lindbergh, esse ponto é bom a gente deixar claro, porque tem gente, esses maldosos, tem muitos maldosos dizendo o seguinte, não, o Lula quer colocar o Supremo sob pressão. Negativo. Quem quer desviar, impedir que o Supremo vote algo cuja votação já se iniciou, que é sobre o habeas corpus do presidente Lula, é exatamente o Ministério Público. Ele sim que está aí agindo com segundas intenções, como disse o doutor Fernando aqui, não é querendo o bem do presidente Lula, é tentando refazer o caminho natural das coisas. Porque qual é o caminho natural das coisas? O presidente Lula tem o direito de ver seus recursos serem julgados. O presidente Lula tem. E o que ele pede? Ele pede um julgamento isento, não é, Lindbergh? Claro. Olha, o Rocha está entrando aí de novo. Está entrando. Mas, olha, tem um belo artigo que eu já falei aqui, do Juca Kfouri. Nossa, um artigo assim que ele diz o seguinte, porque muita gente manifesta seu ódio nessa hora. Ele diz, olha, essa é uma atitude de gente grandiosa. Essa é a atitude daqueles que têm a consciência tranquila,
que sabe da sua inocência e por ela fala, e por ela age, não é? Então, olha, eu quero dizer que como você, é claro, e ele começa o artigo dizendo o seguinte: se eu fosse namorado do Lula, se eu fosse irmã do Lula, se eu fosse prima do Lula, se eu fosse amigo do Lula, é claro que a gente queria ele aqui do lado, que é o que o Rocha dizia. O Rocha estava dizendo isso para a gente, muitos daqueles que conversam com o presidente Lula, dizem: presidente, aguente isso, porque o senhor é mais importante lá do lado de fora, conversando com as pessoas. Só que, pelo que o Rocha está falando, o Lula é que foi convencendo eles de que esse era o melhor caminho. É algo assim bem interessante que o Rocha está dizendo. O Lula é que foi convencendo aqueles que falam com ele mais diariamente que esse era o melhor caminho. Eu acho que o Lula está certo, viu? Ô, Vanessa, esse episódio, inclusive, lembra situação parecida que viveu Mandela. Mandela estava mais de 20 anos preso. E o presidente da África do Sul fez uma proposta de liberdade para ele, mas cheio de condicionantes. Tinha que estar fora da política, não podia viajar e tal, e ele se negou. Eu estou convencido que a libertação do Lula tem que significar o fim desse golpe, o restabelecimento da democracia aqui no Brasil. Porque foi um golpe continuado, tudo que a gente viveu. O afastamento da Dilma, a prisão do Lula porque ia ganhar a eleição, a própria eleição do Bolsonaro foi construída e teve ajuda de Deltan Dallagnol, de Sérgio Moro. Então, todo esse processo. E agora, será que eles mudaram da água para o vinho? Querem ser bonzinhos? Que é isso? Chegou o Rocha. Rocha. Pois é, eu estava dizendo a você o seguinte, que para ele, meu pai é um pernambucano, como o Lula. Lula nasceu em Garanhuns, meu pai nasceu em Tupanatinga do lado. Certo? Para se submeter a isso que o Ministério Público Federal está propondo, realmente uma violência pessoal muito grande. Os danos disso serão assim inestimáveis para a pessoa. Nós acabamos finalmente concordando. Poxa, a vida está muito ruim a internet dele, olha. Com a posição dele, achando que ele realmente tem razão. E é importante pontuar o seguinte: não é um gesto político recusar as condições da progressão, não é um gesto político. O Lula não está fazendo um gesto político. O Lula está se defendendo. Cortou aí, Vanessa. Está muito ruim a internet dele. Será onde que ele está que está tão ruim assim? Ele está em Brasília. Eu vi o Samuel está com ele, mas o Samuel colocou ele num lugar muito ruim. Samuel, melhora a internet. Procura um lugar que entra melhor, ó. Saiu. Mas viu, Lindbergh, aqui no Superchat? Engraçado, entrou o Pedro, e o Pedro deu uma contribuição para a gente, sabe de quanto foi, Lindbergh? 13,13. Não é nem do PT, né? Agora está entrando o Ivo Miranda Gomes. Sabe quanto foi a contribuição do Ivo? 13,65. Obrigada, viu? Indiferente a mim. 13,65. Valeu. Valeu, vai viu? Chegar ainda, vai ter 1,6565. Mas olha aqui, Lindbergh, de novo aqui o danado aí do nosso amigo, o Veloso, Carlos Alberto Veloso, ele diz o seguinte: olha, se a juíza impor tornozeleira em Lula, tem que ser presa em flagrante, porque isso é crime. Olha, se ela impor, ela não pode impor o que os advogados estão dizendo, né, Lindbergh? Ela não pode impor absolutamente nada, é um direito que ele tem. Aqui está muito claro, o Lula não é obrigado a aceitar essas condicionantes. Não é obrigado. O Cristiano Zanin deu várias entrevistas explicando isso. Hoje o Fernando Fernandes também falou sobre isso. Isso. Na verdade, esse pessoal queria humilhar o Lula, viu, Vanessa? Só que o Lula está falando para a história. Não, humilhar o Lula e isso, impedir o avanço do Supremo quanto ao julgamento do habeas corpus do presidente Lula. E vamos lembrar aqui, o que é o habeas corpus do presidente Lula? Ele pede que seja reconhecida a parcialidade e a falta de isenção do juiz Sérgio Moro. E, aliás,
Lá no comecinho você falou, Lindbergh, de parte de um trecho do livro do Janot, não é? O que ele diz? E é bom que isso... aliás, a defesa do Lula já está encaminhando esse trecho às Nações Unidas, Lindbergh. Porque agora, nada mais, nada menos do que procurador-geral. Era procurador-geral da época, né? O Janot. O Janot relatando uma reunião dos membros da Força Tarefa da Lava Jato, do Dallagnol, pressionando para ele colocar o caso do Lula na frente. E que ali o próprio Janot teria dito, olha, vocês não entrem com essa questão de crime organizado, não cabe a vocês. E o que fez o Dallagnol? Lá no PowerPoint apresentou aquilo, né? Não é? Não é? Vanessa, são tantos absurdos nesse caso da prisão do Lula que a gente até perde a conta. Até para contar é difícil. Arbitrariedade do início ao fim. O Lula, de fato, é um preso político, a preocupação deles. E veja bem, essa decisão dos procuradores de pedir progressão de regime acontece numa sexta-feira, depois que o Supremo decidiu sobre a extensão daquele caso do Bendini. Ou seja, a defesa tem direito de falar depois dos relatores. Aí eles perceberam o quê? O caso do sítio de Atibaia ia voltar atrás 9 meses. O plano original deles era condenar de novo e deixar o Lula preso. Isso. Quando eles viram que o caso do Atibaia ia voltar 9 meses, não ia ter a segunda condenação, eles perceberam, puxa, o Supremo pode dar aquele habeas corpus para o Lula. Vamos nos antecipar para tentar esvaziar uma decisão do Supremo que pode anular a condenação. E aí volta a falar e restabelecer os direitos políticos do Lula, porque, na verdade, se houver vitória no habeas corpus, que fala da falta de isenção do Moro, o processo é anulado. E o Lula recupera seus direitos políticos também. Então, claro, o jogo deles é sempre muito... Essa Lava Jato sempre atuou em cima do timing político, desde o começo. Desde o começo. Lá atrás, cada passo eles faziam para influenciar o timing político, no começo para atrapalhar Dilma. A gente viu como, quando eles liberaram aquela conversa da Dilma com Lula, uma gravação ilegal, era uma presidente da República. Se existisse algum tipo de autorização para um grampo telefone, quem tem autorização do Supremo, autorizaram para inviabilizar a posse do Lula como ministro da Casa Civil. Você viu o próprio Luiz Nunes Ferreira dizendo, né, Vanessa, que se o Lula tivesse assumido a Casa Civil, muito provavelmente... A Dilma não teria caído, reconhece. Claro, a história teria sido outra. Então, esse pessoal sempre agindo em cima do time político. É impressionante, é uma organização criminosa que está atuando e atuou para interferir na vida democrática brasileira. A verdade é essa. Olha, eu não sei. Eu acho que na história esses caras podem acabar presos, porque são muitos crimes que ainda vão aparecer. Então é gravíssimo. Agora, novamente, o que todo mundo está falando aqui, e eu vou ler aqui algumas mensagens, é da grandeza do Lula, que coloca na sua carta, é uma carta dirigida ao povo brasileiro, às pessoas, que coloca a sua dignidade na frente da liberdade. Carlos Alberto Veloso Lopes está aqui, Vanessa também. Mas os lavajatistas estão alegando que semiaberto tem que ser impositivo. Ridículo. Soltem Lula nos braços do povo, como receberam, sem pedir para ele assinar nada. Soltem o homem. É isso aí, Carlos Alberto. Nós estamos com a audiência muito boa aqui hoje também, Vanessa. É pelo tema, as pessoas estão vivendo no dia a dia esse episódio do Lula. A defesa agora tem 5 dias para apresentar suas argumentações para a juíza. Essa juíza a gente sabe que é aquela Carolina Lemos. Nessa aí não dá para confiar, essa aí tem ódio, destila ódio contra o presidente Lula. A gente viu como ela fez aquele depoimento com ele, como foi desrespeitosa, inclusive. Então, dali eu não espero muita coisa, mas a defesa agora tem 5 dias, Vanessa, para apresentar suas argumentações. Mas viu Lindbergh, essa questão aí do parece bons moços. Não, primeiro eu fiquei impressionada, porque qualquer procurador
Lindbergh lá da Força Tarefa da Lava Jato poderia ter apresentado para ele. Eles assinaram coletivamente os 16. Ou seja, me desculpe, viu? Você sabe que eu sou uma pessoa assim muito... eu sou uma pessoa muito comedida nas palavras, mas parece mais um bando, viu? Ali eles agiram em bando, não é, para tentar bagunçar de novo, né, a questão do andamento das coisas, e impedir, para mim, eu tenho a convicção absoluta, impedir o avanço do julgamento por parte do Supremo em relação ao habeas corpus do presidente Lula, porque, olha, Lindbergh, é que a gente está tonta, não sabe nem por onde começa a falar, porque não há mais o que provar, já está tudo provado que essa Lava Jato foi uma armação contra o presidente Lula, tudo provado. E inclusive, entre aqueles que não comungam com as nossas ideias, Lindbergh, que foram oposição aos governos do Lula, da Dilma, muitos desses também consideram que o presidente Lula tem que ter um direito a um novo julgamento, a um julgamento justo, a um julgamento imparcial. Eu quero dizer que eu não tenho dúvida nenhuma. O presidente Lula, tendo um julgamento justo, ele é inocentado, porque, gente, vamos lembrar que Lindbergh, ele foi condenado por ser proprietário de um apartamento que nunca lhe pertenceu. Olha, uma coisa assim, inacreditável, inimaginável, pularam por cima de tudo. Aí a gente dizia, olha, mas tantos processos, como é que só o do presidente Lula anda? Agora é o Janot falando. Agora é o Janot, não somos mais nós, não é você mais, Lindbergh, não sou eu, não somos nós, não é o PT, não é o Lula, é o Janot falando. Vanessa, o José Cais diz o seguinte: a Lava Jato foi uma armação contra o Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Obrigado. Eu não tenho dúvidas disso. E eu acho o seguinte: já está claro as relações do Departamento de Justiça norte-americano com os procuradores e juízes de primeira instância de Curitiba. Desde o começo desse processo, era uma ligação direta. E vamos falar a verdade aqui, Vanessa. A gente sabe golpes, a quantidade de golpes na América Latina patrocinada pelos Estados Unidos. Dessa vez, eles conseguiram, infelizmente, fácil, porque tiraram a Dilma, prenderam o Lula e elegeram o Bolsonaro, que é um presidente, nunca o presidente nem Castelo Branco governou tão de joelhos para os Estados Unidos como o Bolsonaro. Como o Bolsonaro. Então, do ponto de vista da geopolítica, isso aqui foi uma construção. E a gente sabe que o lawfare eles estão usando em todos os lugares. É uma nova tática para estimular mudanças de governo feita pelos Estados Unidos. Aqui na América Latina é a mesma em vários países. Rafael Corrêa está exilado, está na Bélgica. O que quiseram fazer com a Cristina Kirchner. Vanessa, vou receber hoje aqui no Rio o Requião. Ah, que maravilha. Ele está indo para o ato, né? Na próxima quinta-feira, nós vamos ter um dia de um ato. É dia de ir para as ruas, pessoal. O grande ato amanhã, em defesa, acho que deu um probleminha aí. Para as ruas, nós vamos fazer uma mobilização grande aqui no Rio de Janeiro. Uma mobilização contra os cortes da educação, mas também contra as privatizações. Dia 3 de outubro vai fazer 66 anos da criação da Petrobras por Getúlio Vargas. Petrobras que está sendo esquartejada. Está sendo privatizada em pedaços. E, segundo Paulo Guedes, eles querem até 2022 privatizá-la totalmente. Então, várias categorias, trabalhadores eletricitários, dos Correios, pessoal da Casa da Moeda, pessoal do SERPRO está se mobilizando. E os estudantes, a UNE e a UBS, estão chamando um dia de luta, porque dia 2 e 3 também é dia de paralisação nas universidades públicas brasileiras. E o dia 3 é o dia desses grandes atos. Aqui no Rio vai ser bom. Requião está chegando, que vai participar do ato na quinta-feira, às 16 horas, a concentração aqui no Rio de Janeiro, na Candelária. Maravilha. Agora, Lindbergh, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não sei se o Rocha está nos acompanhando, mas o programa está quase chegando ao final. Vamos fazer aqui um pré-convite para ele voltar amanhã, e aí a gente dá, porque é muito importante o Rocha, o que ele começou a falar com a gente aqui, dividir com todos nós, vocês que estão aqui no canal Esquerda, sobre o presidente Lula nesses dias que antecederam essa decisão tão importante que ele tomou, né? Então vamos convidar o Rocha para que, se ele puder, estar amanhã desde o início conosco aqui, Rocha, tá certo? Como eu já falei, a importância do Rocha é que, além de advogado do presidente Lula, ele é seu conselheiro, digamos assim.
é a pessoa que está conversando com o Lula todo dia. Virou um grande amigo do presidente Lula. Eles conversam lá 2 horas, conversam sobre a vida, sobre tudo. É bom para ele falar do Estado, mais do que falar dos elementos jurídicos. É desse estado de ânimo do presidente Lula, dessa força que ele tem, que dá linha política para a gente num momento como esse. Foi um gesto muito grandioso, Vanessa. Eu acho que esses procuradorzinhos ali, eles não imaginavam isso. Esses procuradores, Lindbergh, eles sim têm que ser julgados. Agora, para eles, eu defendo também, sabe o quê? Um julgamento justo. Para eles, eu defendo isso também, mas agora que eles têm que ser julgados por tudo que eles fizeram e estão fazendo, ainda eu não tenho dúvida. A Lindbergh, você disse assim, olha, e por isso que a gente insiste muito com as pessoas, que está mais do que provado, que foi uma trama. O Brasil viveu uma trama, né? Primeiro tirada a Dilma, depois prendido Lula, condenado ilegalmente o presidente Lula, até eleger o Bolsonaro. E para que eles fizeram isso tudo? Para quê? E quem sofre com isso tudo? São coisas que a gente tem que responder. E as pessoas que dizem não gostar de política têm que se antenar. Olha, as 2 capas de 2 grandes jornais hoje, Lindbergh, vamos fazer uma análise. O jornal Folha de São Paulo. O jornal Folha de São Paulo, repara aqui, qual é a manchete? Manchete é o presidente Lula, dizendo que Lula desafia a Lava Jato e diz que não vai barganhar liberdade. Isso mesmo, que ele não vende, ele não troca a sua dignidade pela liberdade, né? Isso é uma coisa assim maravilhosa. Mas logo lá embaixo, qual é a matéria, Lindbergh? Lá de baixo, Bolsa Família volta a ter fila de espera e vai encolher. É isso. Aí vamos para o estado de São Paulo, outro grande jornal do Brasil. A capa do jornal de São Paulo investe. A matéria do Lula é menorzinha do lado, e a manchete qual é? Indústria no Brasil cai 15% e no mundo cresce 10%. Ou seja, olha, eles tomaram o poder para quê? Para aplicar essa política de subserviência que o Lindbergh acabou de falar, Vanessa, aos americanos. Esse número do Bolsa Família, o Bruno Moretti, que trabalha na liderança do PT do Senado, me mandou a redução que houve. Redução. Em um ano foi de 800 mil famílias. Olha, eu acho que pelo dado aqui chega a 1 milhão. Hein? Pelo dado é muito, muito grande, muito grande. Eu vou já... 800 mil, ele falou. E isso aqui é o seguinte, é a emenda constitucional do teto dos gastos, é a política de austeridade. Eles estão nessa maluquice. No meio do aumento de pobreza que está havendo no país. É por isso que eu acho que o Lula é o grande nome da oposição brasileira, se chama Luiz Inácio Lula da Silva, preso injustamente, porque as pessoas sabem que na época do Lula a vida do povo trabalhador melhorava, era diferente, tinha mais emprego. Olha aqui, o dado do jornal de hoje é em milhões, quantidade de famílias atendidas passou de 14 milhões para 14,3 para 13,5 milhões, é quase 1 milhão. Quase 1 milhão de famílias que saíram, Lindbergh. Olha só. O Bruno falou 800 mil, ele foi lá pesquisar. Isso aí. É muita gente, né, Vanessa? É muita gente, não, mas é isso, gente. Eles tomaram o poder, não foi para resolver os problemas do Brasil, muito menos do povo brasileiro. Eles tomaram o poder para permitir com que o capital financeiro se aproprie das nossas riquezas, para permitir com que o suor, o trabalhador seja mais explorado e pegue aquilo, fruto daquilo que ele produz, do excedente que ele produz, e isso seja levado lá para os Estados Unidos. É muito triste isso, Lindbergh, por isso que essa luta em defesa do presidente Lula, por isso que a gente diz, gente, não é uma luta do Partido dos Trabalhadores, o Lula livre, gente, é a própria bandeira da democracia, é a própria bandeira de um projeto de nação. É por isso que nós estamos aí, nós temos consciência disso, não é? Não é, Lindy? É isso mesmo, Vanessa. Então, amanhã a gente volta, vamos trazer o Rocha, que é o advogado do presidente Lula. Vanessa fica encarregada de ligar para ele, já acertando tudo. Tá? E eu quero novamente chamar vocês no dia 3, na próxima quinta-feira, lutar por esse país contra as privatizações, em defesa da educação pública. Então, é muito importante que a gente acelere o ritmo, porque sem mobilização de rua, as coisas ficam mais difíceis, né? Então, é fundamental que a gente se empenhe para fazer o dia 3 um grande dia de lutas no nosso país. E deixa eu fazer aqui uma publicidade que eu fiquei de fazer no começo e achei aqui, pesquisei e achei. Hoje o lançamento do livro Relações Obscenas,
que é um livro que traz vários artigos sobre a Vaza Jato, de muito jornalista importante, jurista, enfim, várias pessoas. O lançamento do livro hoje vai ser em São Paulo, no auditório do Instituto Barão de Itararé, que fica na rua Rego Freitas, 454, no centro, né? E vai ser às 19 horas. Tá aí. Então, quem estiver em São Paulo, vai lá no lançamento do livro. Valeu, Lindy. Valeu, moçada. Valeu. Obrigada. Lula livre, Obrigada, John. gigante. Até amanhã, doutor Rocha. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigada.